Boas noites, bom dia, boa tarde. Tudo bem, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais uma live, promovendo a campanha do Alan Chapman. Hoje a gente conversa com o Tamushauskas, Morte Súbita. Então, vamos aguardar uns minutinhos, que ele já deve estar chegando. Boa noite para vocês. Espero que esteja tudo bem. Esse calor, calor. O papo hoje vai ser bom, vai ser bem bom. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Daqui a pouco ele está chegando. Boa noite, gente. A gente vai começar a live e se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, só, já sabe, clicar aí na interrogação que a gente responde, coloca a pergunta na tela. A gente está com 88%, se eu não me engano, da campanha, 93% seu caos. E bem feliz com esse resultado, mas a gente tem que chegar logo a 100%, né? Porque para a gente poder trazer mais coisas. Então, se você ainda não apoiou, corre lá, eu vou deixar o link aqui. Se você ainda não conhece o trabalho do Alan Chapman, tem várias coisas dele aqui no perfil. A gente, de hoje até final da semana que vem, a gente está fazendo live o tempo todo. E então é só deixar aqui também seus comentários, se você tiver alguma dúvida, que a gente responde. Ó, botei o link errado ainda. Boas noites, estamos Chausca, estou vendo que você chegou. Deixa eu só colocar o link da campanha aqui que eu te chamo. Chapman. Pronto. Fixa. Maravilha. Olha, entrou todo mundo? Então vamos lá. Eu fiz o chamado aqui. Essa é a capa do livro. Olhar. Cadê? Olá, estou vendo uma Agora tela sim. branca. Ah, agora sim. Tudo bom? Eu lamento desapontá-lo, mas o patrão não vai estar com a gente hoje. Tudo certo. Eu vi você está com morte súbita. Isso. Tentei convencer ele, mas está lá na sala dos carimbos agora, não sai de jeito nenhum. Não, tudo certo. Eu imagino. Eu entrei com o meu outro perfil para poder acompanhar o chat aqui, que eu faço um bem bolado aqui, que eu consigo acompanhar melhor. Ótimo. E como é que você está? Tudo certo? Tudo Quanto tempo a gente não bem. conversa, né? Desde o Sofia, né? É, né? Mas assim, fazendo live desde o Fioraine, né? A última live que a gente fez. É verdade. Finalmente a gente se conheceu pessoalmente no Sofia. Pois é. Eu consegui um. Deixa eu pegar para me gravar, peraí. Cadê? Poucas pessoas, muitos conseguiram, né? Esse daqui, mas poucos conseguiram com o autógrafo do tradutor. Eu Aqui consegui um vale autógrafo do muito autor, mais. né? Pena que o livro não está aqui porque eu estou de mudança e tá tudo caixa aqui Tranquilo. atrás, tá uma doideira, senão eu ia trazer também. Fico muito honrado. Aqui, agora com assinatura vale ainda mais. E você sabe, né, Rogério, agora você está numa enrascada, porque, olha só, o pessoal não vai esperar menos do que isso agora. Sim, É daqui para cima, cara. sei Deixa bem. que dá ser perfeccionista, né? Sim. E assim, eu sou muito chato com as coisas, né? Eu te contei que a gente teve um problema com Sim. o caos condensado, né? Eu não tinha contado isso pra ninguém. Nossa, só quem está nos bastidores vê como é que o Rogério sofre cada financiamento, tem que estar perfeitinho. Ontem, e olha que engraçado, ontem, porque o caos condensado foi impresso errado, né? E aí eu peguei 4 exemplares desse que foi impresso errado. E aí ontem eu achei eles aqui, ainda deu tanta raiva, que eu falei, isso não pode ser eternizado, eu vou destruir. E eu tenho uma guilhotina aqui, né, profissional. E aí eu fui pôr na guilhotina
Fiz o primeiro corte, Revolução. a gente tira, arrancamos um pedaço do dedo. Olha, que maldição. Pegou, É muita raiva pegou na minha contida, né? unha. Bem na minha unha, assim. Metade da unha foi embora. Raspou bem, sabe? Mas é, Eu falei, o sangue que tem que sair sim. junto. É porque isso te machucou de verdade, né? Só É, tá se manifestando agora. exatamente. Mas tá Que tudo certo, coisa. essas coisas acontecem. Agora a gente tá fechando a Pamela e tá aí com o Alan Chapman no ar. Uhum. E louco para alcançar logo 100%, Quanto porque é que já tá? Vamos ver. tá 88. 88. Já Só que pôs aí assim, o a link, né, campanha pra galera? começou muito bem, né? Ah, Assim, mas os primeiros é sempre assim, né? 7 dias. Sobe, aí vai. Pois é, mas Aí quando o dessa pessoal tá vendo vez, que cara, faltam uns poucos dias para acabar, o pessoal sempre tem uns que vão deixar pro final, né? é, mas essa Mas campanha assim, específica, pode falar, por favor. não, que o mês virou agora, né? Vai virar agora, mas dia 31, primeiro, aí provavelmente vai ter mais uma leva aí da galera que tá esperando o mês virar. Uhum. É a Mas fatura do cartão essa zero. específica, ela deslanchou assim, com uma semana, ela estava muito lá em cima. Muito mesmo. E aí, claro, né, veio meio do mês, final do mês, e deu uma caída, mas todo dia tem um outro apoio. Uhum. E hoje a gente começa lives mais recorrentes também, então vamos falar hoje do Mais uma Travessia de Camelo, que é um trabalho que eu gosto muito. E amanhã tem live com o Flávio Watson e Ah, legal. Para falar da parte helênica. Telêmica. Eu vou participar também a gente vai gravar agora, daqui a pouco, o Foco de Pestilência. Que bom. Nós vamos gravar daqui a pouquinho, para falar da parte telemita do Chapman. Isso é uma coisa legal do Chapman, que ele reúne as tribos, né? Porque eu não sei se você já percebeu, mas pelo menos aqui no Brasil não é regra, tá? Mas eu já vi uma certa inimizade do pessoal da Magia do Caos contra o Crowley e já vi uma certa inimizade do pessoal da Telema contra a Magia do Caos. Não é regra, é exceção, mas existe. E Uhum. eu acho que o Chapman pode fazer essa ponte bacana entre os dois mundos. Você chegou a ver ele falar em algum lugar? Foi no Conhecimentos da Humanidade, eu acho, que a gente fez? Ele falar da participação dele na IoT? Não. Ele foi da IoT, né? Durante muito tempo. E, lógico, eu estava super curioso para saber das coisas. Uhum. Né? Considerando os limites éticos, né? Que obviamente, você não... ordens são ordens, né? Então, ele tinha um limite ali até onde ele podia falar, mas eu acho que ele falou muita coisa. E ele falou da experiência dele na IoT inglesa, né? Então, ele falou de como é que funcionava os encontros, sabe? O que o pessoal levava de ritual. E o único compromisso que você tem na ordem é fazer os rituais, né? Que é um lugar de experimentação, assim, de como foi importante É uma para ele. década que ele bate bastante, né? E como foi importante para ele participar da IoT, sabe? Eu tenho mania de ficar acenando para as pessoas que entram e eu sempre clico errado e aparece um Tudo dia da bem. semana, assim, no meio da minha cara. Mas eu tenho descoberto, assim, o Chapman, lógico, né, trabalhando com o texto ativamente, eu tenho descoberto camadas no texto dele muito interessantes, assim. E o Mais uma Travessia de Camelo vai ser assim, não sei se você tinha visto. Uhum. Não, não tinha, não. É só a previsão lá, mas fica longe a imagem. Porque a gente está seguindo, né, o modelo, todos os modelos, eles estão seguindo a diagramação, né, o projeto gráfico do Magia Avançada. Legal. E esse título foi bem complexo, cara, de traduzir. Sim, Porque, eu ia te perguntar isso. porque, deixa eu te contar, eu sei que você curte essas coisas e muita gente tem interesse também em questões de tradução. O original como é que é? The A Camel Rise Again. Camel Rides Again, né? Então você tem o camelo, o verbo cavalgar, e de novo. Uhum. Isso vem imediatamente na cabeça. Só que eu ficava olhando para esse título e tinha camadas, assim, porque até no português, quando a gente fala em cavalgar,
Não é o cavalo que cavalga. Somos nós que Uhum. cavalgamos o animal. Então, eu comecei a pesquisar o verbo ride. E, de fato, ele é usado em inglês para se referir ao ato da pessoa em cima do animal. E não do Certo. animal. Para a gente pensar que um camelo está cavalgando, a gente tem que imaginar um camelo em cima do outro. É verdade. Entende? Aí fiquei com essa. Aí eu comecei a levar para um outro lado. Isso sem conversar com ele, né? Uhum. Eu aqui nas minhas piras de camada de significado. Aí eu comecei a entender que camel ride é um núcleo. Camel ride é passeio de camelo. Uhum. Então, tem pontos turísticos, por exemplo, que você vai e você compra uma camel ride, que é para você atravessar o deserto, fazer um trecho numa camel ride, né? Sobre um camelo. Então, pelo que eu entendi, ele tinha feito essa brincadeira de camel rides como se fossem passeios de camelo. Então, camel rides again, são passeios de camelo que vão aí de novo, né? Ele brincou com essa estrutura. Aí eu fui conversar com ele, né? Falar, meu filho, esse título aqui tá difícil, porque qualquer coisa que eu faça não transmite, Pega tudo. não pega tudo. Então, que história é essa? O que é isso? É uma estrutura de substantivo ou é um camelo mesmo que está cavalgando? Aí ele traz um monte de coisa. Aí ele vai falar do Gimel, né? Uhum. Da árvore da vida, claro. O abismo. Oi? Que atravessa o abismo. Que atravessa o abismo. E a travessia do abismo, ele fala muito da travessia do abismo como um passo, né, do trajeto mágico da grande obra. Ele vai falar isso lá no outro material, no Três Passos do Paraíso. Aí ele fala disso, mas ele diz que para ele assim, a imagem do camelo era a verdade, que é justamente o que ele trabalha no texto, né? Que é a magia para ele, é a arte, ciência. Experimentar a verdade. É a arte, a ciência, a cultura de experimentar a verdade. E então que a imagem para ele era de um camelo carregando essa verdade nas costas, através do deserto. Só que a verdade é uma magista. Então não podia ser mais uma travessia do camelo, porque o camelo não está sozinho. Então a ideia de, né, essa coisa de trazer mais uma travessia de camelo traz esse sentido dúbio de que não é do camelo, porque ele não está sozinho, é de camelo, porque sugere que ele está sendo, né, está carregando alguém junto com ele, né? E eu acho que ficou interessante, assim, a gente chegou numa solução boa. Ele dá uma pista, né, dessa ideia pela epígrafe que ele coloca logo no começo, né? Do Crowley, né? Tem um liber, a Liber Liberi Lapilis Lazuli, que é basicamente as palavras de nascimento do Magister Templi. Então, o cara que chegou, passou do abismo e foi lá para a Trindade, lá no topo da árvore da vida. Eu falei bobagem. Ele põe uma citação do Crowley no Magia Avançada. Não, mas tem citação do Crowley também. Só que não é do livro da lei, é do Lápis Lazuli. Que é um texto sagrado da Telemann, mas ele é assim. É como se fosse o Magister Templi, é como se fosse, o Bodhisattva telêmico. É o cara que abre mão do infinito para servir aos outros, servir aos próximos. E aí tem toda essa questão do Gimel, que é aquela parte que atravessa de Tiferet para Keter. Então tem a travessia, né? E a letra Gimel tem essa coisa do camelo mesmo, que tem esses dois sentidos, que eu acho que é muito presente na obra dele, que primeiro é de expansão, porque assim, o objetivo do Magister Templi qual que é? Ele descobrir a verdade, segundo sua própria mente, lógico. E o Gimel tem a ver com expansão e troca no sentido de tanto de caridade, como de comércio, como de você não se expande sozinho. Então, eu acho que ele fez essa... Até que ele coloca... Depois dá uma olhada, eu não vou te lembrar agora qual é a citação certinho, mas ele fala bem dessa passagem. Como se... A ideia que me deu, assim, quando eu li essa epígrafe e o título, foi que esse livrinho, porque eu falo livrinho não diminuindo, porque é um livrinho pequeno mesmo. E eu acho que isso é uma qualidade para uma introdução. Porque esse livrinho
é como se fosse um manifesto, uma expressão dele como magia 70. Ele explicando como ele vê a magia, Uhum. ou a realidade, né, como um todo. Então, acho que É, vem por aí. ele fala, é como se ele pedisse, a epígrafe é isso, né? Como se ele pedisse o maravilhamento, o deslumbramento que sentiria um cavalo atravessando a imensidão do deserto. É mais ou menos, a imagem é mais ou menos essa, né? E aí teve uma discussão ainda sobre a capa, porque a capa original é Paimon, Hum. né? Então, não Nem entendi muito bem. eu. Acho que, pelo que eu entendi, ele fala, ele não liga muito pra capa, não, sabe? Assim, ele, eu acho Ah, bonita tá. essa imagem aí, deixa eu botar. Só que se a gente for olhar mesmo, não é um camelo, é um dromedário, né? No inglês, no português a gente tem essa diferença. Em inglês não Uhum. tem muito. Quando a gente fala camel, às vezes a gente está se referindo ao Arab camel, que é o dromedário para nós. Sim. Mas eu fiquei nessa, assim, porque o que a epígrafe diz é o maravilhamento de um camelo atravessando o deserto. E aí a gente queria pôr um camelo na capa. Só que o camelo, ele estava com uma rédea. Hum. E aí eu fiquei achando que a rédea não estava legal, Ia sabe? tirar a mensagem. Porque desvirtuava um pouco a epígrafe. Aí a gente resolveu seguir essa genialidade aqui de botar uma travessia mesmo, uma Uhum. linha. E talvez ainda faça mais sentido que essa capa seja cor de deserto, né? Não vermelha. Isso a gente pode alterar depois, né? E tem a capa do Magia, que eu não sei se você já viu o Magia, o trabalho último dele, né? Uhum. Que é O Magia meio que vai entrar no financiamento também? no financiamento não, porque ia encarecer demais Ah. o financiamento e eu queria uma campanha mais enxuta, né? Depois de duas campanhas Sim, sim. muito altas, né? É melhor fazer e já, pá, pá, É, pá, já entregar queria e passar fazer para a próxima. rápida e ia demorar ainda mais tempo, Uhum. porque a tradução dele é muito complexa, muito complexa. Porque ele tem uma estrutura meio é quase uma poesia misturada com filosofia, assim. Hum. E o Qual que é a formação Magia. do Chapman? Ele é Oi? filósofo? O Chapman, ele é filósofo? É, Formação? não, ele. Eu acho que ele não tem formação, você acredita? Hum. Acho que ele fez ali o ensino médio, começou a trabalhar com. Ele é muito reservado, assim, é muito difícil fazer ele falar de si. Uhum. Eu procurei uma biografia dele para ver se entendia pouco, mas é Não difícil. tem. É, Então a gente vai pensando as coisas, Uhum. né? Nas duas entrevistas que ele deu pra gente, ele falou bastante até. Eu achei até que ele estava bem saidinho. Mas ele trabalhava com sistema, website, Hum. criação de Ah, já website. conheço o tipo. Ele trabalhava com isso. E eu acho interessante também quando ele fala que ele descobriu magia com Crowley, né? Ele começou na Telema e Ele foi começou para. em Telemann, isso. E aí ele conta que Ah, mas nunca largou, né, a Telema? Ele só foi ver a Telema do jeito dele. é, Não é é, que ele abandonou a Telema e foi para magia do caos. é. Ele praticou Telemann durante muito tempo, fez ali o percurso crowleyano, leu Crowley durante muito tempo, mas ele fala que era uma coisa assim, muito. É bonita a história dele com magia, sabe? Assim, ele fala que ele, criança, ele leu um livro de um feiticeiro, um livro que tinha um feiticeiro maligno que via voltar para roubar a alma de um feiticeiro teoricamente bonzinho. E que essa imagem perseguiu ele a vida inteira. E aí, na adolescência, ali, final da adolescência, ele viu uma imagem do Crowley numa revista. E ele falou, opa, agora é diferente, não é mais um livro de fantasia. É uma pessoa adulta, é uma revista de homens adultos dizendo que Sim. magia é real. E ele não tinha dinheiro, ele é um cara muito pobre. E aí ele entra numa livraria para procurar um livro e ele acha o livro do Crowley. E era exatamente o trocado que ele tinha no bolso, era o valor do livro. Aí ele compra o livro, começa a ler, e muito sozinho, assim. Não falava com ninguém, não conversava com ninguém. Aí ele entendeu que
ele precisava expandir, e aí ele vai atrás da IoT, né? E entra para a IoT. Então, todo esse material que a gente tem, inclusive o Mais uma Travessia de Camelo, ele vem a partir daí, né? Ele tem uma experimentação grande com o Telemann, aí ele junta... Você conhecia o site que ele tinha antigamente? Na década de 90? Não, mas eu acho que eu consegui baixar ele naquele Internet Archive. Ela tem bastante coisa lá. Tem tudo lá. Mas aí ele lançou 3 livros, né? Que a gente também quer fazer, obviamente. Uhum. Eu peguei alguns artigos desses 3 livros e distribuí, né? Por aí. Tem um do SPEA, que está lá no Morte Súbita, que vai entrar no Sangue dos Santos, que é o outro que está aqui. Uhum. E como uma prévia... Para quem não assim, sabe, deixa eu só dar um toque para quem não sabe, esse artigo sobre o SPER é a melhor explicação que tem ever sobre a postura da morte. Acho que melhor que isso, só se você pegar uma aula com a Palimpsestos aqui e fazer aqueles vídeos ao vivo que você faz. Mas para quem for só em texto lá, porque ele coloca na ordem o texto do SPER. Mais mastigado que isso. E eu conheci o Chapman quando eu estava no projeto do SPER, né? A gente estava fazendo o projeto do SPER. E foi bem difícil para mim, viu, Tom Shoskas, né? na época do projeto do SPER. Porque quando eu chego, né, no meio da magia do caos, ainda existia muita gente dizendo que postura de morte era forçar. Não, ainda tem. Ainda né? tem. Ainda tem. E então, assim, o Chapman foi um cara que me trouxe uma segurança, assim, para poder falar sobre o assunto, sabe? E esse é o Sangue dos Santos. A gente vai fazer assim, né? Eles vão aumentando de tamanho. Ah, tá. Então, assim, o Camera Rise Again, eu acho que é onde ele explica melhor, com definições, assim, de modo mais discursivo, né? O que é a visão dele de magia. Ela está mais completa ali, nesse texto, eu acho. Magia Avançada, ele vai falar disso também. Inclusive, tem um pedaço do Camelo que ele usou no Magia Avançada, mas é ali que ele traz um pouco da visão, que parece que eu sinto que ele dá um avanço na visão do Crowley, né? Ele até fala isso na ali. verdade, a impressão que me dá é que, assim, ele escreveu esse opúsculo, podemos chamar de opúsculo? Podemos. Ele escreveu essa obra para colocar as ideias dele em ordem. Então, ela surgiu como episódio de podcast, né? Tipo, ele tinha um podcast que falava sobre introdução de magia, e aí ele transformou os programas em texto e o texto num livro. Isso. Então, você vê ele se encontrando durante o texto também. Então, acho que por isso que é bem bacana. Essa trilogia, né, que ele lançou com o Barford, são todos os textos que eles produziram ali nessa época, né, do Baptist, desse podcast e desse site que eles mantinham. E a edição nossa do Magia Avançada, ela vai ter um prefácio do Barford. A gente não tinha falado isso ainda, porque ele demorou a aceitar, topou, tipo, semana passada que ele mandou um e-mail falando que vai escrever. E vai ter uma introdução nova do Chapman também, porque afinal de contas já passou bastante tempo que ele escreveu, né? Então ele vai trazer algumas novas. Vai ser bem legal, assim, bem legal. Quando você me convidou para falar do Chapman, eu logo procurei um livro dele que eu não tinha lido, justamente para aprender alguma coisa também, né? Não é só ficar falando do que eu não sabe. E aí eu gosto muito, e acho que você também deve ter um pouco disso, aqui a gente tem muito de... Sempre que tem uma introdução à magia, a gente dá uma lida. Porque não tem nenhuma introdução à magia que seja igual à outra. O Papos é completamente diferente do Magic Without Tears, que é completamente diferente do Libernu, que é completamente diferente do Caos Condensado, que é não é completamente, mas, assim, a pessoa está falando da experiência dela, a partir do cenário da vida que ela teve.
Então, cada uma vai dar uma perspectiva diferente para aquilo. Então, eu acho muito legal a gente pegar, sempre tiver uma introdução à magia, a gente pegar e ler de novo. E a dele me surpreendeu por duas coisas. Primeiro, porque é bem curtinho. É muito rápido de ler. Se você quer introduzir alguém nesse mundo aí, você quer alguém você quer que venha com você nesse mundo da magia, é um livro bom que você indicar para a pessoa não vai ficar com preguiça de ler. E aí, se ela ficar fascinada por aquilo, ela pode ler outras coisas. Mas a segunda coisa não é nem o tamanho, mas não sei se você teve essa percepção, mas enquanto a maioria das introduções de feitiçaria, de magia, tentam construir alguma coisa, colocando, não necessariamente dogmas, mas colocando uma exposição de um tema e estruturalmente que vai crescendo, o dele parece que ele vai desconstruindo. Parece que o objetivo dele é tirar coisas. Talvez porque ele seja uma introdução à magia escrita numa época com excesso de informação. Então ele não tem que apresentar muita coisa nova. Ele precisa tirar o gesso para o braço poder se mexer. Uhum. Então deu muita essa impressão para mim. Então acho que é uma obra bem bacana para a gente começar. Eu acho que até, assim, ele faz um contraste legal com o Caos Condensado, porque ele é mais filosófico. Uhum. Embora tenha aquela parte final dele que basicamente metade do livro é o apêndice, né? Isso. Aí o apêndice que é metade do livro. Então, aquela segunda parte de apêndice, ela é o que ele fez num outro material que ele deu o nome de A Três Passos do Céu. Tipo, as duas... o apêndice, ele é as duas primeiras partes do A Três Passos do Céu. E vocês vão fazer... Como é que vocês vão fazer? Vão deixar o apêndice junto ou vão deixar só uma separada? Não, a gente separou. Aí eu separei. Porque tem muita coisa do apêndice também que se repete, assim. São exercícios que ele trouxe no Magia Avançada. Então não faria muito sentido repetir. Certo. Então o Camelo vai ser só essa parte, os capítulos teóricos, né? Assim, de texto mesmo. Essa desconstrução. Aí o apêndice prático ele tá lá no A Três Passos do Céu e alguma coisa no Magia Avançada, né? Com leves diferenças. Assim. Mas eu fiquei bastante mexido assim com o percurso dele, sabe? O percurso mesmo de introdução à magia se parece um pouco com o meu. E aí, quando eu fui bolar a campanha, conversando com ele, a gente achou melhor fazer um pouco a campanha de modo que as pessoas também pudessem acompanhar esse processo, sabe? Seguir ali como se fosse uma caminhada e ressignificar a própria caminhada, né? Porque o convite dele não é só para iniciante, embora o livro seja chamado Magia Avançada para iniciantes, ele está fazendo um convite para a gente ressignificar o nosso caminho. Porque cada trajetória é uma trajetória. Sim. E são muitos trajetos dentro de uma trajetória, né? São muitas noites escuras da alma pelas quais a gente passa. E são o Camelo, né? O Camelo atravessa o deserto várias vezes. Várias vezes. E então eu acho isso muito, muito importante, assim. Porque, assim, não sei como é que é essa questão com você. Imagino que na alquimia você sinta algo um pouco parecido. Mas eu não nego crise. Crises são noites escuras e elas fazem parte da nossa trajetória, né? E a magia, ela me ajuda muito a lidar com esses momentos. E a cada noite escura que vem é um ganho, entende? A próxima, ela vem menos escura. A próxima, ela vem com uma carga de uma experiência, de um conhecimento que a gente teve de si, né? E pelas dificuldades que a gente passou, pelo calor que a gente sofreu, pela seca que a gente passou nessa travessia, ela vem... É quase como... Eu me sinto feliz quando aparece uma noite escura da alma, sabe? Na alquimia tem muito disso, a gente chama de nigredo, né? É a primeira e mais importante das 4 fases. Que é justamente essa parte de você lidar com os problemas da vida real. Como é que você integra essas coisas?
Então, acho que na alquimia tem tudo a ver, sim. É. Então, eu não interpreto, eu não consigo ver, por exemplo, a trajetória da Palimpsestos como não sendo uma trajetória muito mágica. Assim, o modo como as coisas aconteceram, né, e vem acontecendo ao longo desse processo, com seus percalços, com suas noites escuras, né, Guilhotinas. mas o que a gente está fazendo é, de fato, o agenciamento de um desejo coletivo, assim, transformando um desejo numa realidade, sabe? E acredito muito nisso, nesse agenciamento coletivo, sabe? O próprio Thiago fala isso, sabe o que ele fala? Que eu achei muito bonito, assim. Ele falou isso num podcast. Ele disse que alguém tinha falado para ele que o trabalho dele se assemelhava ao de quem constrói catedrais. E lembrando que o Chapman ele está interessado numa tradição, numa linhagem, né? Vamos chamar de linhagem, mas não linhagem no sentido de algo que vai passando de um para o outro. Linhagem no sentido de um chamado que a gente sente, né? Ele vem de algum lugar. Você sente um chamado à magia. Ele está interessado numa linhagem ocidental. Ele fala, a gente tem muitas tradições, né? Se eu for para a Índia, eu vou encontrar uma tradição. Se eu for para a China, eu vou encontrar outra. No Japão, eu vou encontrar outra. Na África, eu vou encontrar... Mas qual que é a tradição ocidental? Qual que é essa tradição? E aí ele começa a ir atrás disso. Então, ele fala o seguinte, que por conta disso, às vezes ele pode parecer um pouco eurocêntrico, talvez. Mas ele não é inglês? Ele é inglês. Então, ele pode ser eurocêntrico, pô. Ele está falando da cultura dele. Mas ele, assim, ele é um cara que ele foi quimbandeiro. Ele foi quimbandeiro. Assim, frequentou durante um tempo, sabe? Quimbanda, por exemplo. Ele tem experiências em outras tradições também. Mas aí ele fala isso, assim, de que o trabalho dele com magia, ele sentia, e ele corrobora, né? De que era como construir uma catedral. Por quê? Ele falou, a construção de uma catedral demora séculos. Né? Vamos pensar nas catedrais antigas. Demorava séculos para se construir uma catedral. E a construção de uma catedral, ela é um processo que envolve o coletivo. Então, como é que elas eram construídas, as igrejas, né, as catedrais? Pessoas, desde os camponeses até a grande nobreza, participava, ia lá e botava pedra. Né? Botava a mão na massa mesmo, carregava pedra e ia lá colocar uma pedra. Só que o resultado desse trabalho, você vai morrer sem ver. Porque é um trabalho coletivo, sabe? De transformação coletiva. Então, é como se cada magista tivesse botando uma pedra, sabe? Para poder facilitar gerações futuras a terem um contato mais profundo, mais direto com o divino, sabe? E eu achei isso muito interessante, assim, como isso envolve o coletivo, sabe? Ele traz de volta, né, eu acho que ele pode ser útil para muita gente a leitura dele, mas acho que quem mais vai se beneficiar da leitura do Chapman são a galera da magia do caos que ainda não se aprofundou o suficiente em magia do caos. Por várias razões. Uma delas é essa, a importância da linhagem. Não de pedigree, pensando nesse sentido, mas no sentido de um respeito ao que aconteceu antes. No sentido que o Newton falava de você chegar longe porque você está no ombro de gigantes. Então, você reconhece que veio alguém para trás e quem viria depois de você vai chegar um pouquinho mais alto. Isso é uma coisa. Outra coisa, que talvez seja até mais importante, é essa parte de busca de propósito e sentido. Que eu vejo na obra dele, e que, para muita gente da magia do caos, isso é um anátema, sabe? É um erro. Porque se faz aquela leitura superficial do nada é verdadeiro, tudo é permitido. E como é que geralmente se lê isso daí? Como é que a pessoa que ouve essa frase pela primeira vez, como é que ela entende? Uma crítica, né? Uma crítica à moralidade absolutista, que
não existem valores, não existem crenças absolutas, principalmente contra a religião. E ok, no começo é legal você pensar assim, porque vai te libertar, você vai conseguir pensar por si próprio, você vai ir onde você não iria se estivesse seguindo o rebanho. Mas se você fica nessa por muito tempo, você começa a perceber que isso é pouco. Uhum. Você começa a perceber que isso acaba entrando numa própria contradição, né? Porque, vai, ele fala de você chegar num ceticismo extremo ou numa moralidade, né? Porque nada é verdadeiro, é o ceticismo extremo. E tudo é permitido, vale Uhum. tudo. Mas é uma leitura superficial. É assim como você lê, como se lê superficialmente, faz o que tu queres. Sim. Também se lê o nada é verdadeiro, tudo é permitido com muita superficialidade, de forma muito, muito comum isso daí. Porque se você ler desse jeito, Rogério, nada é verdadeiro. Então a terraplanismo pode ser uma opção. Uhum. E se tudo é permitido, então o genocídio, ok. Então você tem que ir um Uhum. pouco mais fundo nessa leitura, né? E acho que ele faz isso nesse livro. O que eu mais percebi da leitura foi essa profundidade. Nem lembro se ele usa essa frase durante o livro. Não acho que ele nem chega a usar essa frase, mas eu vi essa frase várias vezes no texto dele. Uhum. E por quê? Geralmente se faz a leitura niilista, né? Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então, nada, você não precisa acreditar em nada, nada vale a pena, tanto faz o que você fizer. Mas ele faz, assim como o Phil Heine, ele faz uma leitura existencialista da magia do Uhum. caos. E eu acho que é por isso, eu não sei se você é um existencialista, mas eu vejo muito de você nisso daí. Eu tenho uma afinidade com o existencialista, que a minha formação é sartreana, né? Né? Minha formação é Sartre e Heidegger, minha formação Uhum. filosófica, né? Porque e assim, se a gente pensa no SPER, por exemplo, eu diria que a minha formação hoje, embora eu tenha conhecido o SPER tardiamente, os meus princípios são muito dentro de uma ética speriana, sabe? Hum. Então, que tem muito a ver com isso, mas que tem de ser interpretado superficialmente justamente por conta disso, né? O Chapo traz isso muito bem, ele fala disso muito bem, de que a questão não é jogar fora a moral, porque ela é Uhum. fundamental para a gente viver em sociedade. A questão é compreender, assim, e isso vai levar muito tempo, né? Que quando eu vivo a minha vontade e permito que o outro viva a verdadeira vontade, né, dele, do outro, as regras morais, a moralidade perde um pouco o sentido, entende? Ela torna-se desnecessária um pouco. Sim. Na verdade, eu acho que as regras do jogo mudam. Você Isso. substitui por uma moralidade mais sofisticada. É, é. E essa discussão é uma discussão que muito me interessa, sabe, assim? Uhum. É nesse sentido que o SPEA vai lá e vai dizer que, olha, você... Ele inverte, né, o princípio de dando que você recebe, que é o grande princípio da caridade cristã, né? E ele fala, não é dando que você recebe, não. É quase negando. Assim, o que ele quer dizer com isso não dê, você não pode dar pensando em receber alguma coisa de volta, Uhum. sabe? Sim. Você tem que dar porque tem que dar, porque isso atende a si mesmo. Uhum. Porque dar é permitir que o outro também vivencie a vontade que você tá colocando em E aí a prática. gente volta no Gimel. Você sabe por que se tem essa ligação do Gimel, que significa camelo, né? Mas por que ela tem esse sentido de tanto de expansão como de caridade? No sentido mais inteligente de caridade? Não. Tem uma passagem no Midrash que fala de um cara que teve uma super safra de trigo, sei lá, não importa do que ele plantava, mas eu sei que ele colheu muito. E aí veio o pessoal e falou, olha, já que você teve tanto assim, que você não distribui para os seus vizinhos, né, que estão em dificuldade e tal? Ele falou, não, vou guardar tudo, né, porque eu não sei o dia de amanhã. Aí ele guardou num saco de pele de camelo, que essa história é ligada com camelo, e aí no inverno seguinte, quando ele foi recuperar aquilo lá, a colheita dele estava toda estragada. E aí ele Uhum. faz esse pensamento assim, né? Pô, se eu tivesse compartilhado aquilo que eu conquistei, esse compartilhamento estaria rendendo frutos
até hoje, porque estaria nessas outras pessoas que também estariam prosperando e talvez pudessem me ajudar num outro momento. Uhum. Então, não que você tenha que pensar no sentido de, vou fazer isso para as pessoas me ajudarem depois, mas no sentido de que se você tem uma coisa em abundância e não compartilha, aquilo vai estragar. Uhum. E aí você compartilha com os seus talentos, aquilo é a sua verdadeira vontade. Então, acho que a escolha dessa imagem do camelo é muito acertada. Não tinha pensado nisso. Interessante demais. Sim, sim. Então, tem um texto no artigo que se chama Gimel e seus significados, que tem acho que uns 2 meses de idade só esse texto, é uma coisa recente. E lá dá várias explicações nesse sentido. E aí quando ele fala nada é verdadeiro, o sentido profundo que eu vejo disso daí é igual nem isso nem aquilo do Sper. É igual o Ensof da Kabbalah. Não é que nada é verdadeiro, então quer dizer que o ceticismo absoluto é a única verdade. Porque aí você está, na verdade, você está entrando em contradição, você está afirmando uma verdade. Uhum. Você está falando que, se você fala que nada é verdadeiro, no sentido de que só o ceticismo extremo é real, você está afirmando que algo é verdadeiro. É. Você perde a liberdade. Aí, nesse ponto, eu vejo uma aproximação do essencialismo e da fenomenologia. Sim, sim. Traz. Porque é aquela ideia do que isso é muito esperiano também, que é o cara que ele se baseava, né? Que é a filosofia do como se. Se você pede para um físico descrever uma cadeia, ele vai escrever diferente do que vai descrever um marceneiro, né? Uhum. E qual que é a descrição verdadeira, né? Não é nenhuma nem outra. Não é nenhuma nem outra. Não é nenhuma nem outra. Uhum. Mas não quer dizer que nenhuma das duas não seja. Entende? Sim, sim. É um intermédio, assim, é algo que é quase algo pré-socrático. É assim, o rio está passando, mas também está permanecendo, sabe? O rio muda o tempo inteiro, a água muda o tempo inteiro, mas tem um negócio que permanece ali. Uhum. Por isso que eu falo que ele é existencialista, porque ele, pelo que eu entendi do texto dele, ele diz que essa verdade ela é acessada na experiência. Uhum. Então, se você quiser saber o que é o cristianismo, você vai saber muito mais se você passar um ano como cristão do que se você ler 10 anos ler textos sobre o cristianismo. Uhum. Você passar por aquela experiência. E ele traz isso para a magia. Então, não adianta você ficar lendo um monte de coisa que você não põe na prática. Por isso que ele fala que a magia não pode dar errado. Porque, na verdade, você está experimentando alguma coisa. Se você experimentou e não conseguiu aquilo que você queria, na verdade, você está experimentando de um de outro jeito. Mas nunca é um fracasso. Porque você está aprendendo alguma coisa. Então, acho que essa visão filosófica do que eu chamo, mas que não é necessariamente assim de caoísmo existencialista, eu acho que ele é muito enriquecedor, porque ele dá um nível de maturidade, sabe, para a filosofia. É um nível filosófico para a magia do caos. Uhum. E é interessante, né, se a gente pensar nesse percurso, assim, Sper passa para o Philheim, passa para o Chapman, o que vai vir agora, né? Eu não posso falar. Que eu vejo assim, eu vejo o Sper como um puta de um revolucionário, o Philheim como uma geração anterior à nossa, embora ele esteja já atuante, escrevendo, eu vejo ele com uma certa reverência de quem veio antes, assim, até pelos cabelos brancos e tal. Mas o Alan Chapman, eu vejo ele como um de nós. Exatamente. O Alan Chapman é um de nós. Ele não é que ele fala pela nossa geração, mas ele representa bem o que é a magia do caos hoje. Exatamente. E ele é esse, assim, a sensação que a gente tem conversando com ele é essa que a gente está tendo aqui agora, sabe? Parece que a gente está sentado junto, tomando cerveja e batendo papo, entendeu? Ele é muito, muito assim. Ele quer vir ao Brasil, né? Ele falou, já falei com minha esposa, falou que ele vai ser lançado, tem que ir no Brasil ano que vem, não sei o quê. Ele está super afim de vir aqui. A gente tem que promover isso de alguma forma, né? Trazer ele para cá. Philheim também, né? Philheim também tá querendo. Entendeu? Mas eu fico muito feliz, assim, de estar trabalhando nesses textos, sabe? E mais feliz ainda que é o que eu falei, de saber que isso, de certo modo, é um agenciamento das pessoas que estão com a gente, que estão apoiando, porque acaba que eu acho que o compromisso que eu tenho com
com a palimpsestos, Stanislavskis, é fazer o que ninguém está fazendo, sabe? Uhum. Assim, não quero fazer o que todo mundo está fazendo, entendeu? Outras pessoas estão fazendo, deixa elas lá fazerem. Então, Uhum. vamos trazer algo que não tem ninguém fazendo, trazer algo que vai contribuir de algum modo para a cultura mágica mesmo, né? No país, sabe? E para a expansão das pessoas, para o conhecimento das pessoas. Eu acho que esse é o sentido do rolê, sabe? Ah, e com certeza, quando você faz isso de coração, cara, você só tem sucesso. Pode ter certeza. Você já experimentou isso, você já sabe, né? Agora é só aplicar o que você já sabe. Que o Porque universo até escute. quando as coisas dão tudo errado, você sabe que é parte do processo. É, é, Porque você não vai parar lá, né? é. Porque justamente porque é a sua vontade, você vai continuar. Não Aham, importa se agora deu errado ou não. é. Eu estava falando isso hoje à tarde, assim, porque assim, a gente tem muita coisa para fazer, né? Ano que vem. Tem o livro de Xing, tem o Svoboda, eu nunca sei falar o nome dele, Svoboda, o Robert Svoboda, do Tetralogia Aguirre, tem o Cousteau, e tem o pessoal da filosofia, né? E da tradução, que também é um rolê nosso. E estava discutindo isso hoje à tarde, assim, porque o livro que eu quero, um dos livros que eu quero publicar de filosofia, ele bate num ponto, numa ferida filosófica. Então, eu fui colocado nessa discussão de que talvez o livro ele provoque uma, um desconforto entre pessoas que seguem Deleuze, por exemplo, sabe? É um livro do Zizek, né? Que ele faz uma dura crítica a Deleuze. Mas é uma crítica bem fundamentada, assim. Mas é uma crítica instigante. Então, eu fiquei nesse meio. Será que vai fazer? Será que não vai fazer? Será que... Mas é de coração, entende? Então, Uhum. tem que fazer, sabe? Tem que Sim, fazer. sim. E, e eu acho que todas essas coisas dialogam, né? Todas essas coisas dialogam, sabe? Então, agora, assim, a gente passou por esse período muito conturbado, né? A campanha do Chapman está no ar, a Pamela está finalizando. Agora, já nas próximas semanas, a gente entra com os chapbooks finalmente, que a gente está prometendo há tanto tempo. E até dezembro eu quero colocar alguns, né, inclusive o seu. O, como é que a gente estava brincando, que a gente já estava chamando ele? Livro mudinho? Não quer tão. Que é tão... Então, eu acho que tudo dialoga, Uhum. sabe? Está tudo conversando, entendeu? E vamos seguindo, né? Vamos fazendo, vamos construindo isso aí. Então, você que está insistindo, não apoiou a campanha, vai lá, conhece a campanha do Chapman, o link está aqui. É É, catarse.me/Chapman. isso. É. CHPMAN. E essa semana vai ser de uma intensa divulgação, né? E, então, falta pouco para a gente Não, terminar e chegar nesse vai. livro, né? Agora o mês virou, você vai ver, vai fechar rapidinho isso daqui. Não, com certeza, com certeza. Mas eu acho que a magia do caos ela tem um histórico também de andar um pouco contra a corrente de muitas coisas. E isso é Uhum. algo que eu aprendi bastante, assim, com as coisas que eu fui lendo, sabe? E a cada autoria que chega e traz algum elemento novo, vai expandindo a coisa e me coloca muito num lugar de entender que o nosso trabalho que eu falo é o meu, o seu, sabe? É o trabalho com a morte súbita, é um trabalho que vai contra a corrente. Uhum. Ah, sim, não é fácil não. E Vai não é contra a só a magia corrente. do caos, não. Acho que é a magia, É, ponto, sabe? Enquanto a magia não é cooptada por alguma.
algum mercado, alguma religião, enquanto ela é só magia mesmo, ela é problemática. É. E não só isso, assim, nós como escritores e editores independentes também, né? Uhum. A gente está em contracorrente e está tudo bem ir contracorrente. Eu gosto de ir contracorrente. Uhum. Só entender que tem um esforço a mais, né? E contracorrente sempre tem um esforço a mais. E é o preço que se paga. Né? Então, por isso que a gente chama o coletivo. Vem dar uma força. vem impulsionar, né? Um contra a corrente é complicado. Agora, 200, 300 contra a corrente já facilita um pouquinho o processo. Né? Mas também não pode vir muita gente e não virar corrente, né? Aí você vai querer ir para outro lado. Meu caro, você tem alguma consideração final? A gente está quase chegando em 1 hora. Alguém tem uma pergunta? Alguém que está aí quer perguntar alguma coisa? Traz aqui o seu comentário. Eu vi um comentário aqui, a Lê, agradecendo pelo trabalho e tal. A galera do Além do Dragão, abração. Boa. O Bruce Regner falou que contra a corrente é estimulante. É mesmo. É mesmo. Isso aí. E eu estou bem feliz com esse trabalho, de verdade, assim. De verdade. E nós ainda mais. E a próxima conversa que rolar com o Chapman, eu vou te chamar, tá? Tá bom. Pra você participar. Opa. Ainda que eu não seja entrevista, assim, porque, por exemplo, eu estou com uma lista de... A próxima, eu vou começar com ele daqui a um tempo, sobre coisas de tradução. Uhum. E tem uma coisa que a gente estava conversando muito desse texto, que ele é muito irônico. Só que a ironia inglesa, ela é difícil demais, cara, de reproduzir. E ele falou, olha, fica muito atento a isso, modifica o que tiver de modificar. E ele fala, tem momentos que você linka... Não soar arrogante também, né? Oi? Pra não soar arrogante. Se não for bem traduzido, fica arrogante. Fica arrogante. Exatamente, fica arrogante. Então, tem algumas coisas que eu quero conversar com ele, justamente por isso, assim, saber o que pode ser feito, sabe? Para poder não soar arrogante, porque às vezes parece, sabe? E aí eu posso te chamar para você participar, a gente bate claro, será. O Bruce Schegner agradeceu o trabalho. Eu que agradeço. Opa, obrigado. Abração. Então tá, meu caro, vamos encerrar? Vamos encerrar. Obrigado demais por estar com a gente nessa. Vamos ver se na próxima a gente chama o patrão para participar, né? Por favor. Deve estar por favor. assistindo, safado. Tá? Acho que sim. Senão vai ver gravado depois. Então, maravilha. Boa semana. Pessoal, obrigado vocês que estão aí com a gente, que assistiram. E fica aí o convite para ir lá e conhecer, né, a página da campanha, apoiar. Ajuda a divulgar, repassa, republica, bota no story. Vamos fazer esse negócio acontecer. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo, meu caro. Obrigado, gente. Até logo. Tamo junto. Tchau, tchau.